Olá pessoal, eu estou muito feliz com os e-mails que eu estou recebendo de vocês e de gratidão eu agora venho apresentar para vocês algumas pessoas que estão pedindo ajuda. Então, por exemplo, uma amiga minha, em um lugar aí do Brasil, me perguntou: como é que eu vou apresentar para a criança surda o conceito? E eu pensei, conceito? E quê? Então vamos começar uma coisa bem simples. Conceito de cor. Mas eu não posso trabalhar com diferentes cores, com as diferentes cores. Vamos escolher uma cor. Por exemplo, a cor branca. Que aí o sinal branco pode ser com B, pode ser com braço todo, com alguns lugares do país, branco. Referindo-se ao leite. Na similitude do líquido ser branco. Só não pode confundir uma cor branca com leite. Aí tem que fazer a distinção. Porque aqui é branco. Não tem outra coisa desse jeito. Específico, branco. Então vamos trabalhar, vamos pensar. Vou tentar construir com vocês, falando, colocando sinal, para que vocês possam entender o que eu entendo e compreendo da construção do conceito para uma criança visual sinalizante. Uma criança surda, profunda, que depende da língua de sinais. Se fosse criança que residual auditivo, leve e moderado, que vai escrever, que vai conversar, que está ouvindo no rádio, vendo na televisão, isso aí está muito fácil. Eu estou agora me direcionando àquela criança que é surdo profundo, severo profundo, que depende muitas vezes de um aparelho, de alguém que sinalize para ele. Aí sim, essa criança é sinal dependente. Então eu vou me direcionar para esta. Quando eu falar surdo, toda vez que eu disser a pessoa surda, é esse indivíduo que eu estou falando. Esse tipo 2, que eu considero o nível 1, tipo 1, é aquele leve, moderado, até severo, mas que escreve, que ouve um pouco, que usa aparelho, que dialoga, que oraliza, que tem vocalização, que fez fonoaudiologia, então entende um mundo diferente. Mas a criança surda, severo profunda, que é refém de um intermediador, que é alguém que passe para ele a língua de sinais, que o mundo seja apresentado para ele, essa criança precisa compreender de forma diferente. Ela não pode ficar isolada no canto, ela tem que interagir com todos, mas ela precisa ser trabalhada diferentemente com ela. Não estou lidando aqui com nenhuma pedagogia surda, que é um absurdo. Eu estou lidando aqui com a adaptação dos conhecimentos humanos para uma pessoa que precisa de forma diferenciada de aprendizagem. Visual sinestésico, multidimensional. Não é só visual, é multidimensional. Então vamos começar a entender, por exemplo, o conceito de branco. Como eu vou trabalhar com essa criança? Primeiro, eu não posso pegar um papelzinho branco e dizer cor branca, porque ela pode estar associando apenas ao papel. Eu não posso pegar uma madeira, uma parede, qualquer coisa branca, só aquilo, e dizer que aquilo é cor branca. Não pode. Porque se for roupa, aqui vai ser branco. Não, vai ser roupa branca. Então, como é que eu vou trabalhar com o surdo? Primeiro eu preciso colocar uma imagem da cor branca. Depois eu preciso colocar o produto branco, por exemplo, a argila, tinta dentro de uma lata, dentro de um pote que também seja branco, o ambiente colocando branco, cadeira, mesa, móvel. Não é imagem. Eu não vou colocar uma fotografia de uma mesa branca, porque ele vai confundir o sinal de mesa com branco. Eu preciso colocar as coisas brancas. Depois eu vou apresentar que a mesa é cor branca. Aí quando eu colocar que aquela lata, aquele pote que tem dentro, mexendo, virando, subindo, descendo, é branco, ele vai perceber que não é o sinal que eu estou dando para esse móvel, mas e sim para a cor. Porque depois eu vou para a parede, que também é branca. Eu vou para um lápis, que também é branco. Então eu vou para uma roupa, que também é branca. E daí eu vou começar a mostrar para essa criança que todas as coisas têm um sinal, e esse sinal também, cada uma dessas coisas também tem uma cor.
Então eu já estou dando a referência do sinal para o objeto e a referência da cor do objeto. Isso para uma cor branca. Depois eu pego os mesmos produtos com cor amarelo, com cor verde, com cor vermelho, separadamente. Imagine se a criança for daltônica. Você tem que entender qual é a cor que ela vai colocar. Então você não pode colocar uma cor de risco do daltonismo. Você vai colocar uma cor branca. Depois você vai colocar uma cor o quê? Azul, amarelo. Para poder ele ver como vai fazer a interpretação daquele sinal. Você vai construindo o conceito. Depois a mesa, e você fez a cor. Agora você pega a mesa. Vamos trabalhar o conceito de mesa? Eu vou pegar uma mesa grande, uma mesa pequena, uma mesinha de cozinha, uma mesa de boneca, uma mesa de escritório, a mesinha do criado mudo ao lado da cama. E vou mostrar concreto, não é fotografia não. Quem ensina para surdo só com fotografia está limitando, está fazendo com que ele fique assim. Que você tem que pegar o sentido da coisa, ele tem que ter estimulação tocando, sentindo, sabendo, percebendo. Para ele depois ali ele saber que é duro, não é macio. Que se bater, machuca. Então ele sabe o que é machucar? Não sabe? Vamos ver um dia que ele machucar. Mas vamos voltar para aqui, para não desviar muito, porque eu termino falando e vou me perdendo de tantos conceitos que tem que ser construído com a criança surda. Fiz o sinal de mesa, depois trabalhei o conceito de mesa. Mas a gente está em pé. Aí ele quer se abaixar? Cadeira. Cadeira, sinal de cadeira, essa é cadeira. Aí o banco é cadeira, mas é cadeira redonda, não pode ser cadeira, só cadeira simples. E uma cadeira que for dura, uma cadeira que for macia, e apenas se nós sentarmos de frente, ou sentarmos um ao lado do outro, tudo no concreto, tudo observando, fazendo, construindo, desta forma. Com surdo, a construção conceitual não pode ficar limitado a uma imagem, a colocar projetado como imagem, porque ele não vai aprender, muito menos vai elaborar o seu mental para construir de forma significativa. Ele precisa exercitar. Por exemplo, quando eu falei ainda há pouco da cor branca, agora pega a cor branca com a cor amarela, como é que fica? Bege. Pega a cor branca com a cor preta, como é que fica? Cinza. Bota mais preto, mais escuro. Bota mais branco, mais claro. Mas ele precisa misturar. A criança ouvinte já vai misturando, já vai trabalhando na escola, mistura assim, bota mais assim, bota menos, agora o que é que ficou? Isso que eu estou falando tem que ser colocado em sinal no concreto, para depois ele poder abstrair e mentalmente ele já misturar a cor, por enquanto no concreto, fazendo, misturando. Depois ele vai mentalmente, como é? Essa com esta. Esqueceu? Não diz, volta e faz de novo. Isso é a construção da cognição para a criança surda, cognição visual. E a descrição visual sinalizada detalhadamente, passo a passo, em sinal. Não pode ficar porque está vendo, já entendeu, já aprendeu e pronto. Não. Com o surdo tem que ser o passo a passo mesmo, descritivo. E com o conhecimento do corpo. Ele precisa se apropriar do corpo. Ele precisa se apropriar daquele conhecimento, sentindo essa relação. Se um dia corta vermelho, por que vermelho? É dentro, aí é só vermelho dentro? Ele vai pensar que dentro é só vermelho. Por que é? Não, tem outras cores. Então, toda essa construção tem que ser no concreto. Ele vai ter que abrir um animal, sim, e conhecer as partes. Depois um outro animal, conhecer a parte. Para depois ele não vai abrir o humano, mas ele vai saber que se o animal tem intestino, aquele tem intestino, aquele tem intestino, aqueles negócios, aqueles caninhos, aquelas mangueirinhas que eu também tenho. Aí mostra a fotografia que também tem. Então é igual, tem intestino. Mas o intestino é o mesmo? Não. Porque cada animal tem uma forma de se alimentar e uma forma de viver diferente. Então, são essas descrições visuais sinalizadas, são esses pormenores que a criança surda não conhece. Por que não conhece? Porque o mundo
não foi apresentado para ele. Só olhar não basta. Mas isso é o que está dentro dos livros. A pedagogia surda diz que é preparar tudo visual. Não é só olhar, é treinar, é pegar, é sentir, é elaborar, é construir, é trabalhar o concreto na descrição visual sinalizada, mexendo sinal por sinal, passo a passo, descritivamente, passo a passo, pormenorizadamente, detalhadamente, no vai e volta da recursividade do conhecimento. É assim que a criança surda aprende. Não é só vendo, não é assistindo o vídeo como estão colocando nas escolas, no horário. De manhã fica lá, o intérprete, só mão. O professor não coloca uma imagem no quadro para fazer uma relação. Só mão. E o intérprete diz, entendeu o contexto. Mentira! É mentira de quem diz que entendeu o contexto. E ainda tem intérprete idiota que diz que ele é intérprete de 10, 12 disciplinas. Está aí nas entrevistas. Ele fica lá a manhã toda, professor de matemática, professor de história, professor de ciência. Isso é idiotice, isso é um teatro. O surdo não aprende assim. O surdo vai aprender colocando imagens, mas também colocando concreto, fazendo, construindo. A imagem tem que ser posterior ao fazer, ao ver, ao sentir, ao perceber. Não pode continuar dessa forma. É o engodo que estão fazendo na escola, nas faculdades, junto com surdos, dizendo que os surdos estão aprendendo, estão se formando para quê? Para repetir, porque não tem autonomia. Nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, estão ensinando o quê? O intérprete 3, 4, 5 horas ali. Ninguém na sua sã consciência vai aguentar 4 horas, 3 horas, vendo um bocado de mão e lembrar do que foi. O surdo não escreve nada. Se não escreve, esquece. Coloquem isso na cabeça. Não é assim que o surdo aprende. Ele precisa escrever. Ele precisa aprender a língua portuguesa, sim. Ele tem que escrever a língua portuguesa, ele tem que fazer a associação entre o sinal, entre a palavra e entre o objeto. Ele tem que tornar a educação, a escola, significativa. Não é criar uma escola bilíngue exclusiva de surdo para o surdo começar. Só isso, como muitos surdos estão fazendo também. O surdo, muitos surdos, olhem todos os vídeos da internet. Todos. Como é que o surdo ensina? Como é que o surdo fala com o outro? Do país todo, joga um bocado de sinal, não tem uma legenda, não tem uma imagem, não tem nada que faça ele interligar. Então ele vai repetir, muitas vezes sem ter consciência do conceito daquele sinal, do que representa aquele sinal, já que cada sinal tem um determinado contexto. Não é só fazer isto, não, tem que ter uma imagem. Veja os dicionários de Libras. Casa. Não atrela a figura de uma casa. Casa grande, casa pequena, casa do passarinho, casa da cobra, casa do animal, casa do cachorro, casa da pessoa. Do iglu, lá no Polo Norte ou Polo Sul. Então fica só isso, casa. E as outras casas têm que ter esse conceito. Construída de quê? De tijolo, de areia, de cimento. Constrói como? Constrói por quê? Para quê? Onde? E se caiu, caiu por quê? Está seguro? Está seguro como? Por que segurou? São esses conceitos que os surdos não se apropriam. Mas não se apropriam porque a escola não lhe dá condição para isso, porque o intérprete passar o dia todinho, a manhã todinho assim, e quando vai para o horário complementar, na sala de recursos, onde quer que seja, vai assistir vídeo do surdo falando com o outro, então botando imagem, botando isso, mas não atrela o sinal àquela situação. Então fica só uma questão de construção textual sem uma construção específica do sinal. Aí se perde. Depois diz que o surdo esqueceu. Não aprendeu, porque ele só fez ver. Ele não construiu, ele não elaborou mentalmente, ele não é gênio. Surdo não é nenhum gênio, como nós não somos gênios. Para aprender só com o que percebe no olhar, seria um gênio. Como é que nós aprendemos? Nós olhamos, nós lemos, nós ouvimos, nós escrevemos, nós refazemos, nós erramos, reestruturamos, medimos, vamos para o laboratório, vamos manipular, vamos trabalhar, vamos construir, vamos inferir, vamos refletir.
Vamos avaliar o que a gente fez para ver se está certo ou se está errado. Como é que o surdo aprende? Olha, passa a manhã todinha ou a tarde todinha, que for olhando um idiota do outro lado fazendo isso, que diz que ele entendeu o contexto. Não entendeu nada, ele muito mal vai se lembrar do último sinal que ele deu. Não seja um intérprete idiota, não seja um intérprete medíocre, seja um intérprete responsável. Chame a responsabilidade do professor e mande ele colocar em imagem, trazer exemplos para a sala de aula, situações concretas para poder ele mexer, articular e mexer, desde a química, a matemática, a física, a história, a ciência, português, tudo. Seja um intérprete responsável, coerente com o seu discurso de que ele está aprendendo, não o contexto, ele está aprendendo de forma significativamente todo o conteúdo. Seja um exemplo, seja modelo. Não faça da sua profissão um faz de conta. Não faça da profissão que você diz ter assumido com tanto carinho e respeito uma qualquer coisa, uma enrolada qualquer, uma mediocrização. Não, eu estou ajudando, eu estou dando minha vida para ele. Não dê sua vida para ele, não. Seja responsável você, para que ele possa de fato aprender. Não mascare, nem macule a imagem da profissão do intérprete, que é uma profissão linda. É uma profissão fundamental da educação do surdo. Mas da forma como está sendo feito nas escolas, empurrando de qualquer jeito, pior ainda, os cursos de formação de intérprete. O que é que eles estão fazendo? Cheguem já sabendo de Libras. Como? Aqui em Pernambuco tem um curso de intérprete nível médio, 2 anos e meio de curso. Cheguem sabendo de Libras, porque aqui não se ensina Libras. Muito mal alguns sinalzinhos. Aí dá alguns sinaizinhos de ciência, alguns de química, onde está, vá para a escola, se vire. Não tem sinal. Ele vai fazer o quê? Vai mentir. É uma mentira. Interpretar é uma mentira. Interpretação escolar é uma mentira. Intérprete de língua de sinais na interpretação escolar é uma mentira. Não tem sinal para a maioria dos conhecimentos. Sem colocar imagens, se o professor adaptar o seu conhecimento, o seu conteúdo que vai ser trabalhado com imagem, com concreto, com tudo o que for para a criança poder fazer associações, interligar, combinar o seu mental. E isso vai ajudar, não é só o surdo não, vai ajudar o ouvinte também, vai motivar a criança a ver. É um massacre para a criança ouvinte ficar sentada 3, 4 horas, a manhã toda. Então coloque vídeos, coloque imagens, traga vivências, vai fazer vivências. Façam laboratórios, façam oficinas, construam a partir daquilo ali os conceitos, a partir daquela vivência o conceito. Pegue um tema gerador, construa deste tema gerador uma motivação para que a criança vá buscar. Criança surda não aprende se não tiver curiosidade, se não tiver interesse, se não tiver motivação, se não tiver dúvida. Porque ela acredita que o que ela vê já sabe. Não precisa mais nada. Você tem que gerar nela uma dúvida para que ela possa buscar o conhecimento, para que ela possa perceber que ela não sabe tudo, para que ela possa despertar a sua humildade. Mas isso não é só com a criança surda, não. É criança ouvinte também. Então vamos trabalhar com as duas, vamos gerar com esse grupo, com esse coletivo, em língua de sinais. E em língua de sinais para todos. Porque as crianças ouvintes vão também intermediar com as crianças surdas. Nós temos exemplos aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco, que há mais de 7 anos se ensina a língua de sinais a todas as séries. Você não vê diferença entre criança surda e criança ouvinte. Você não vê diferença entre um e outro, diálogo com o outro. E se falta intérprete, as próprias crianças ajudam, porque tem lá o álbum de imagem, tem lá o arquivo de figuras, tem lá o arquivo de coisas e objetos. E o professor, sabendo disso, já se prepara, já coloca também no concreto, já traz, já leva para o mercado para conhecer, já leva para o quintal, já leva para o terreno, já leva para o passeio, já leva para o zoológico, e ali vai discutindo passo a passo, coisa por coisa, registra com foto, mostra, procura lembrar, lembra disso, lembra disso, explica. Você provoca, não foi assim, mas tem um detalhe. Se você não videogravar, se você não gravar o que o surdo está dizendo, para depois mostrar para ele que ele está certo ou que ele está errado, que ele precisa ampliar, precisa construir, precisa melhorar, ele vai esquecer. Ou então ele vai dizer que não fez não. E como é que você vai provar que fez? Você só consegue fazer isso gravando. Então, um elemento fundamental, indispensável, que não pode faltar, é a videogravação.
Na educação de surdos, se não tiver videogravação, para que você filme ele antes, filme durante, filme depois. Depois você pergunta por quê? Como? Onde? É diferente? Aconteceu assim e de outro jeito. E ontem? E anteontem? Como foi? E amanhã? Então você vai construindo conceitos, relação temporal, você vai construindo essa situação. Porque senão ele vai ficar medíocre a vida toda. Como está acontecendo? Desculpem o meu jeito eufórico de falar, mas eu não vejo outra alternativa para a educação de surdos, se não for modificado todo o processo escolar, se não for modificado todo o sistema de ensino. Mas isso não é criando uma escola bilíngue, não, porque isso é segregar. É na própria escola, para motivar tanto a criança ouvinte como a surda. E vai ter língua de sinais na sala de aula para todos. Assim a gente tem uma sociedade inclusiva que respeita um ao outro. Cidadania se combina, não é isolamento. Então, obrigado a todos.